Meu cordial bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação, um grande prazer estar aqui em Santa Catarina, essa manhã, compartilhando, como disse o professor Ranieri, ao qual já antecipadamente cumprimento, pela troca de ideias, né? Na realidade, os palestrantes que aqui estão nada mais são do que pessoas que tiveram um acesso a uma informação ou estudaram um pouquinho a mais ou a menos do que a plateia, que pode ter muito mais conhecimento do que nós, e aqui nós estamos para trocar informações. Eu agradeço, Matheus, em seu nome, e o da Rúbia, o convite do presidente Marcelo para estar aqui nessa manhã. Agradeço ao Cláudio, meu amigo de longa data, a qual transmito também meus sinceros sentimentos por conta do seu time ser eliminado na Copa Libertadores, quebrando o protocolo, né? Ele me manda dia sim, dia também mensagens acerca do meu time, que não está numa maré muito boa, mas a gente não pode perder o momento. A gente perde o amigo, mas não perde a piada. Então, meus sinceros sentimentos. Ele está até de preto hoje, né? Como bom paulista. Sr. Paulo, uma surpresa vê-lo aqui. A hora que eu vi o professor Paulo chegando, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Ele falou, não, eu vim a palestra depois, mas eu vi você vir falar. Eu falei, não, mas estou tranquilo, estou tão tranquilo que eu chego até a ficar nervoso. Meus amigos, realmente vocês percebem que é gostoso estar aqui com vocês, compartilhando essa informação de um assunto que eu venho estudando há muito tempo, já praticava tantos outros e não sabia, mas que acredito eu que vocês também praticam a quase todo momento, também às vezes não sabem. Porque o tema veio se aperfeiçoando, veio ganhando força, ganhando em amplitude. E o que eu gostaria de tratar aqui hoje, nessa manhã, é que isso é importante para a mudança do ambiente de negócios no Brasil e no mundo. E isso vai ter um reflexo em todas as áreas, inclusive na área pericial, a qual nós estamos aqui hoje debruçados para começar a estudar em todo esse dia. Então a ideia é trazer, em respeito ao tema proposto, né, as fraudes contábeis e o compliance, quais são as novas regras do jogo que nós temos daqui para frente. Então a nossa agenda nessa manhã é contextualizar como que está o mercado e como que isso afeta o ambiente de negócio nas empresas, consequentemente o trabalho nosso no dia a dia enquanto profissionais contábeis, enquanto peritos, e isso demandará muito do compliance, o esforço nacional e internacional de implementação, de aperfeiçoamento do tema, e por que isso vai ser obrigatório num espaço de tempo muito curto, por que no Brasil, né, se é vontade nossa ou se isso vem de pressões externas, os pontos chaves do compliance que nos interessam enquanto profissionais contábeis e a conexão que se dá do tema e na perícia, do compliance e da perícia. Muito bem. Iniciando, e o que eu vou dizer aqui não é novidade, talvez não seja para todos, alguma coisa ou outra pode ser que sim, como que nós vivemos hoje? Né, o contexto fiscal, tributário, financeiro, patrimonial que nós vivemos hoje. Nós temos uma vigilância permanente de muitos órgãos, talvez nem saibamos. Recentemente eu dei uma entrevista para o Estado de São Paulo e eu começava a comentar praticamente esse slide com a jornalista. Ela estava querendo saber sobre aqueles imóveis, de 2.000 imóveis no exterior que não foram declarados. E como que o fisco ficou sabendo e como que era o impacto disso. E a cada informação que eu dava à jornalista, ela ficava surpresa. E talvez para nós isso não seja surpresa. Não existe mais o jeitinho, não existe mais aquela tentativa primária, amadora de tentar esconder uma coisa ou outra. A vigilância que nós temos hoje, ela começa pela grande mãe das vigilantes hoje no ambiente fiscal, que é a Receita Federal. Aqui nesse slide tem algumas das tantas obrigações acessórias que as empresas cumprem e que são reportadas diariamente ou mensalmente à Receita Federal. Né? Temos aqui a e-financeira, que é muito mais do que aparece,
e eu vou explicar um pouquinho mais à frente como se dá. Temos as imobiliárias, temos as operadoras de cartão de crédito, temos as próprias empresas, através do SPED, reportando inúmeras informações, ou seja, uma massa de informações que está cada dia mais precisa, mais assertiva e mais poderosa. Se algo que talvez não seja do conhecimento de todos, anualmente a Receita publica um plano de fiscalização e ali ela coloca o resultado dos anos anteriores e o que ela projeta para o ano corrente. Ela faz bases comparativas de períodos. A assertividade que a Receita Federal tem hoje, ela é assustadora. Dos autos de fração lavrados de 2009 até 2013, ela perdia um percentual de 5 e alguma coisa. Hoje ela perde 0,33. A capacidade de acerto na escolha dos profissionais, dos contribuintes que ela vai fazer a fiscalização também melhora ano após ano. Então esse é um personagem muito importante. Como ela é a grande mãe da massa de informações, ela pode dividir. Basta que os entes fiscalizatórios, estados ou fazendas municipais, o façam através dos convênios previstos no Código Tributário Nacional. Ou seja, nós temos tudo que a Receita sabe, o estado e o município pode saber, ou vice-versa, através dessa figura dos convênios que tem sido cada vez mais explorada por um motivo muito simples. Os governos querem arrecadar. E para arrecadar, porque eles não conseguem cortar gastos, o que eles precisam fazer? De informações. E essas informações eles vão buscar aonde quer que seja. Então é uma ferramenta que tem sido cada vez mais utilizadas. Temos esses três personagens que têm tido uma atuação cada vez mais consistente no país. O CAD, a Procuradoria-Geral da Fazenda e a CGU. Fiscalizando, autuando, nesse ambiente todo de negócio que envolvem empresas e órgãos públicos, que envolvem o quesito concorrencial, que também tem sido algo que há um pouco tempo atrás era talvez não tão intenso, hoje tem sido cada vez mais intenso. Ainda nós temos o COAF, que é quem dá as cartas no país hoje, no quesito inteligência. E quando eu coloco o slide do COAF, eu sempre gosto de colocar esses dois complementos. O ENCLA, que é um esforço nacional de aperfeiçoamento no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, composto por mais de 60 entidades. E aqui, bem pequenininho abaixo, tem a RedLab, que é um poderosíssimo laboratório de cruzamento de informações para uso da inteligência financeira no combate à lavagem de dinheiro, no combate à corrupção e no combate à evasão fiscal. Se não bastasse tudo isso, nós ainda temos a lei anticorrupção, que chegou e tem feito um papel, talvez, não ao que o Brasil espera, de fato, porque nós temos muita corrupção na casa, mas tem cumprido o seu papel de uma maneira crescente. E isso se observa, nesse próximo slide, com as operações da Polícia Federal no Brasil desde 2002. Não dá para ver, mas a gente sai do número irrisório para mais de 500 em 2016. É muita gente sendo fiscalizada por conta do quê? De todo esse conjunto. Não é um ou outro órgão, mas vários. Percebam todos os senhores e senhoras aqui presentes essa manhã, que nas entrevistas, quando tem alguma operação deflagrada, sempre tem alguém da Procuradoria, tem alguém do Ministério Público, tem alguém da Polícia Federal, tem alguém da Receita Federal, e todos eles dão o seu pitaco, dão a sua informação de como eles colaboraram e o que eles pegaram. Então esse esforço todo que nós estamos vendo é o cenário atual. Um verdadeiro Big Brother fiscal, financeiro, patrimonial, em cima de todos os contribuintes. Então nós temos nesse rastreamento, nessa massa de informações, cada vez mais volume, cada vez mais, como eu disse, precisão e num tempo cada vez mais curto. Né? Quem é das antigas, como eu e o Matheus, que começamos lá em 96, a gente lembra que entregava uma declaração de imposto de renda, por exemplo, no papel, isso era levado ao banco e depois levado ao banco era carimbado e voltava. Talvez até aquilo ser processado e analisado, ele já estava prescrito. Era até comum, na minha cidade isso acontecia, não sei aqui no estado de Santa Catarina,
Alguns profissionais mais espertos, né, entre aspas, usavam CPF de médicos falecidos para abater o voltante de imposto de renda a pagar. Hoje isso é impossível. O processamento disso praticamente é em tempo real. Até nas redes sociais existe uma vigilância. Matéria recente exibida no Bom Dia Brasil trata ali de uma equipe dedicada de fiscais, de auditores fiscais, que monitoram as redes sociais dos contribuintes e quando percebem viagens, carros, né, algumas coisas de bens de alto valor, e não só do contribuinte, né, aquela chamada ostentação, mas às vezes caem pela esposa do contribuinte, presente do maridão, um carro, uma BMW. Né? Viagem, ai meu amor, te amo, está lá na Torre Eiffel, está lá em Roma, e de repente vai ver a declaração dele, é um empresário, mas tem um prolabore de um salário mínimo porque ele não quer pagar imposto. Né? Talvez isso aí soe familiar para alguns de vocês. E ele não quer pagar imposto, então é um salário mínimo, só. Depois ele vem pedir a decore, porque ele quer comprar a BMW para a esposa. E aí os fiscais estão vigilantes nas redes sociais também. E aí quando eles percebem algum volume, algumas atividades que demandariam maior volume de dinheiro, eles vão na declaração da pessoa, e se ali não tem, aí realmente eles caem na malha fina. Além disso, como eu disse, a assertividade fiscal, né, da Receita, isso aqui está naquele documento, Plano Anual de Fiscalização, ela cresce ano a ano. Esse ano 2016 deu uma pequena caída, mas esse percentual está sempre beirando os 90%. Ou seja, estamos acertando ao escolherem aqueles que eles vão fiscalizar. Isso também é informação que eu disse dos períodos de comparação. Né? Antes, a Receita perdia 5% daquilo que ela abria de auto de infração. Em 2016, 0,33%. É muito realmente assertivo. E o volume de arrecadação no ano de 2016 foi de 121 bi, e o projetado para esse ano é de 143 bilhões de reais. Ou seja, a voracidade fiscal aumenta, porque os nossos governos, via de regra, não têm a competência e a capacidade de gastar menos, e para fechar as contas eles têm que arrecadar mais. E isso recai diretamente nos contribuintes. Por isso, essa fome, essa implementação, muitas vezes leonina, de arrecadar a qualquer custo. Se não bastasse isso tudo que a gente está falando, no final do ano passado saiu uma portaria conjunta da Receita Federal e da Procuradoria, que ela visa o quê? O rastreamento de bens. Isso foi objeto até de uma matéria no Valor Econômico, no finalzinho do ano, para que as empresas, depois de autuadas, não façam a dilapidação do seu patrimônio. Então, a Receita autua, quando vai ser cobrado pela Procuradoria, o patrimônio já foi. Então, essa força-tarefa visa o quê? A união desses dois órgãos, para que, quando autuada, exista um monitoramento, uma vigilância um pouco mais aprofundada, para que essas empresas não se deixem seu patrimônio se esvair e depois não consigam honrar os seus pagamentos. Esse é o cenário que nós estamos vivenciando. Os convênios internacionais, acabei de dizer com relação aos Estados Unidos, né, que existem essa informação dos 2.000 imóveis lá em Miami não declarados. Aqui eu trago um exemplo bastante simbólico, né, que é a Suíça. E o Brasil não tem só com a Suíça, com vários paraísos fiscais, Ilhas Caimã, Uruguai, entre outros. O Brasil tem convênios. A Suíça eu trouxe, que tem uma informação recente de um deputado, ex-presidente da Câmara, pode falar nome aqui? Pode, né? Eduardo Cunha, está preso. Notícia pública, né? Presidente Adilson, bom vê-lo. Faz tempo que eu não o via pessoalmente. Ele está preso e a declaração dele aqui no Brasil era 51 vezes menor do que a declaração que ele prestou na Suíça. Como que se sabe isso? Através de convênios que são feitos entre países. 51 vezes. E quando eu disse isso à jornalista do Estadão ontem, ela perguntou, será que é equívoco? Eu falei, não, não é equívoco. Ele não esqueceu de declarar aqui, né? Aqui temos também, com relação a essa troca de informações, né, algo também aconteceu recente, é público, que um banco suíço denuncia contas usadas pela JBS
para pagamentos para 2 ex-presidentes da República. As informações vão chegando não só no ambiente fiscal, como vocês percebem, mas como no ambiente financeiro, né, de troca de informações entre os países. E esse AJBS é um caso bem recente, onde se descobriu essas contas através dos convênios que tem entre um e outro. Como que isso se dá? Esse esforço que tem sido tanto do Brasil como no mundo, como que ele se dá? Um breve histórico, para até não ser tão enfadonho aqui com vocês, entre o Brasil, o que acontece no Brasil e o que acontece no mundo. Lá em 1977, começou o combate a toda essa situação de combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, através da criação desse órgão que chama-se FCPA, que é um organismo que visa combater fraudes executadas por cidadãos americanos ou alguém que tenha relação com os Estados Unidos fora do ambiente dos Estados Unidos. Por que isso? Porque lá dentro da casa deles, até com aqueles escândalos que aconteceram, a quebra da Bolsa em 29, o caso Watergate e etc., eles começaram a cuidar da casa deles. Mas o que acontecia quando empresas fora do ambiente, do território dos Estados Unidos, começavam a praticar a corrupção e ganhar mercado internacional sem que eles tivessem ingerência? Pronto, criaram o FCPA para fiscalizar. Então talvez muitos não saibam, mas se vocês têm algum cliente, ou se trabalham para alguém que tem alguma correlação com os Estados Unidos, tem uma casa lá, se vale de transportes de empresas americanas, alguns têm uma tese de que até o email.com, cujo domínio é nos Estados Unidos, tem a ingerência do FCPA. Muito bem. No Brasil, essa questão de proteção e de esforço para combater lavagem de dinheiro, corrupção, começou em 1988, quando lá numa convenção da ONU em Viena, na Áustria, o Brasil assinou um documento e falou: olha, nós também estamos aderindo ao combate à lavagem de dinheiro. 88. Depois nós vamos ver quando que a gente se mexeu de fato. Em 89 foi criado um grupo de ação financeira. Esse grupo tinha a missão de melhorar o ambiente corporativo nas instituições financeiras, sempre com 40 recomendações de melhoria que são anualmente revisadas. O Brasil fez a aderência a esse grupo um pouco depois. A Lei 8666, que regula a questão das licitações, veio em 93. Quem é do ambiente público sabe que realmente ela muitas vezes até atrapalha do que ajuda, mas é uma lei necessária para diminuir essa voracidade de corrupção. A Organização de Desenvolvimento Comercial e Econômico nasceu lá em 97 com a missão de melhorar o ambiente de negócios mundial, e isso está diretamente ligado ao compliance, que respeita e adere às recomendações da OCDE. 10 anos depois, de 1988, o Brasil regulamentou a lei de lavagem de dinheiro. Por que 10 anos depois? Era o prazo limite de adesão. Então, literalmente, aos 45 do segundo tempo, foi quando o Brasil fez a adesão à lei de lavagem de dinheiro 9613, que é tão propalada hoje, e nós fomos inseridos nela um pouquinho depois. Essa era uma lei de segunda geração. O que significa isso? Significa que ela tinha tipificado os crimes antecedentes. Então se falava: quem traficou criança, traficou órgãos, traficou droga, traficou arma, fez contrabando, sequestro, extorsão, e usou esse dinheiro depois, lavou dinheiro. Então existiam crimes explicitamente antecedentes para que isso fosse caracterizado lavagem de dinheiro. Esse ambiente, se a gente for falar aqui nessa sala, não se aplica a ninguém, mas depois isso veio a mudar. Em 2000, o Brasil fez a sua adesão ao GAFI e sofreu depois a sua primeira intervenção em 2010, aonde o GAFI fez algumas recomendações que a gente vê mais para frente. Em 2002, com relação à melhoria de ambiente de negócio, nós tivemos a edição da SOX, a Sarbanes-Oxley, fruto do quê? Fruto de um problema na Enron, quebradeira geral nos Estados Unidos por conta dessa empresa, fundos de pensão foram afetados, e sempre depois de um grande problema, vem as medidas mitigatórias para que tentem se resolver ou se minimizar esses problemas.
O ENCLA, citei agora há pouco, que é aquele grupo que aperfeiçoa as normas do Brasil, foi criado em 2003. A Rede Lab, que eu também citei, em 2007. E em 2010 o Brasil sofreu a sua primeira visita do GAFI, onde se constatou 3 problemas. O GAFI veio e falou, legal, vocês têm uma lei de lavagem de dinheiro aqui, de 88, né? Então 12 anos depois. Essa lei é muito bonita, muito boa, só que ela tem 3 pontos que não estão sendo observados, que são importantíssimos. Primeiro, vocês não estão prendendo muita gente com lavagem de dinheiro. Segundo, vocês não estão recuperando, vocês processam as pessoas, não prendem e não recuperam o dinheiro. E terceiro, tem muita gente que poderia estar contribuindo com informações que efetivamente não estão contribuindo. Basicamente, a gente tinha aqui os bancos com uma grande contundência. Outros, mas muito menor escala. E fruto dessas 3 recomendações do GAFI, foram editadas a lei 12.683, que é a lei que nos incluiu no rol de comunicantes ao COAF, e tirou os crimes antecedentes. Essa virou uma lei de 3ª geração, ou seja, qualquer atividade que seja ilegal e que depois ela se transforme numa lavagem de dinheiro, depois o dinheiro seja esquentado, para falar diretamente, é considerado lavagem. E aí nisso se entra o quê? As questões fiscais. Então, isso aproxima muito mais do ambiente das empresas, a questão da lavagem de dinheiro, do que um tráfico de órgãos, por exemplo, um tráfico de drogas, né, um sequestro. Não precisa ter isso. A simples ação ilegal precedente caracteriza lavagem de dinheiro. Isso é o que se chama de lei de 3ª geração. E isso aconteceu no Brasil em 2012. Essa era a lei 9.613, ao qual todos aqueles crimes antecedentes, sequestro, extorsão, lavagem, tráfico de droga, de arma, etc., foi tudo riscado. Ou seja, tudo que foi ilegal, que precedeu esquentar aquele dinheiro, que lavou aquele dinheiro, aí isso se torna crime. Depois nós tivemos a 12.846, que é a lei anticorrupção, a gente fala dela daqui a pouquinho. Em 2015, nós tivemos a primeira troca com o FATCA. Lembra que eu falei para vocês da E-Financeira? O que aconteceu na E-Financeira quando ela saiu, a edição dela? Eu lembro que algumas ordens de advogados de alguns estados entraram com medidas judiciais, porque aquilo era inconstitucional, aquilo quebrava o sigilo bancário, etc, etc, etc. Muito bem. A E-Financeira, além de prestar esse serviço de informar a Receita Federal nas transações de 2.000 pessoa física e 5.000 pessoa jurídica, ela ainda tem uma troca de informações com o FATCA. O que é o FATCA? É um organismo americano que faz o mesmo papel do FCPA, só que relativo a impostos. A primeira troca aconteceu em 2015, está aqui bem pequenininho, e isso está previsto na E-Financeira. Quando se fala que se descobre mais fácil, por exemplo, os 2.000 apartamentos que não foram declarados em Miami, nós estamos falando de troca de informações da E-Financeira com o FATCA. Ou seja, estamos num ambiente e num esforço internacional muito contundente para que se evite os 3 pilares que o mundo está combatendo: lavagem de dinheiro, corrupção e evasão fiscal. E é nesse ambiente de negócios tão intenso que a figura do compliance vem ganhando corpo dia a dia, e nós vamos falar dele e explicar o porquê. O FCPA eu já tratei para vocês, até esse slide é um pouco redundante, mas só para chamar a atenção do peso da mão do FCPA quando se detectam problemas. Atos de corrupção, atos corruptivos diagnosticados, detectados e comprovados pelo FCPA têm uma multa de $5 milhões por violação. Já se esses atos de corrupção não estiverem devidamente registrados na contabilidade, cada violação contábil são $25 milhões. E eu não errei a conta. A ideia realmente é coibir a corrupção. E traduzindo esse slide é o quê? Se eu escriturar
na minha contabilidade a corrupção, eu pago só 5 milhões. Se eu não escriturar a corrupção na minha contabilidade, eu pago 30. Aí vocês vão me perguntar, mas quem que vai? Olha, lança ali então. Né? Corrupção paga fornecedor, corrupção paga. Ninguém faz isso. Mas exatamente por que o FCPA tem essa conduta? Lembram-se do caso Enron, lá em 2001? O que aconteceu naquela ocasião com os fundos de pensão? Muitos deles quebraram. Existe um filme que se chama Os Caras Espertos da Sala. Esse filme retrata muito bem a história da Enron. Inclusive, esse filme começa com o suicídio de um dos executivos da Enron. E assim começa, bem chocante o filme. E algumas partes dele tratam ali os funcionários da Enron, falam, estou roubando dinheiro dos velhinhos, e dão risada. E por que a Enron foi esse castelo de cartas que se explodiu assim rapidinho? Por que as pessoas confiavam? Depois, os fundos de pensão, que são tão criteriosos dos Estados Unidos, colocavam dinheiro na Enron? Porque as demonstrações contábeis estavam bem feitas, estavam bonitinhas, estavam realmente com uma aparência de uma empresa promissora. Só que aquilo era realmente uma grande fraude, uma grande farsa. E isso o FCPA cuida com rigor, para que as demonstrações contábeis não induzam a erro as pessoas. E os investidores principalmente. Aqui só um exemplo da atuação do FCPA. Esse é um blog, essa notícia é de junho de 2017, de um acordo que a JBS fez pagando 3,2 bilhões de dólares ao FCPA. Por quê? Uma empresa que foi envolvida em corrupção e tem negócio nos Estados Unidos, ou seja, tem a gerência do FCPA. E aqui na matéria ainda fala que uma das exigências foi destituir o presidente, né, que era o Joesley Batista. Enfim, aqui a notícia completa. A lei anticorrupção, que também veio trazer grandes mudanças no ambiente de negócios do Brasil. Basicamente, o que ela trouxe de novidade foi responsabilizar administrativamente e civilmente as pessoas jurídicas. Né, que isso era uma coisa que antes era mais difícil de ser feito. Então, atos corruptivos não são só imputados hoje às pessoas físicas, e sim às pessoas jurídicas. E o que eu gostaria de trazer dela, que tem conexão com o nosso assunto, ao compliance, é que quando a gente tem a tolerância da alta administração, que é o primeiro pilar do compliance, que é o compromisso ético da alta administração, nós temos agravantes nas multas das empresas. E pasmem, uma notícia que talvez soe até com um tom de chacota, mas é verdade. A Odebrecht tinha um dos programas de compliance mais robustos do país. De fato, não é brincadeira. Só que o primeiro pilar do compliance já estava totalmente desvirtuado, que era o compromisso da administração. Né? O que se fala é que o presidente, ex-presidente da empresa, o Marcelo, que hoje está preso, ele tinha mais de 10 celulares criptografados. Espera aí, se um presidente de uma empresa desse porte, precisa ter 10 celulares criptografados, é que realmente não existe um compromisso tão ético da alta administração. Se isso acontece, de acordo com a lei, existem agravantes. Outra situação é a reincidência, que se a empresa insistir na corrupção, ela tem agravantes. Agora, do lado direito, o que nós temos aqui são as atenuantes, o que diminui a multa das empresas caso elas tenham problemas de ato de corrupção. Programas de integridade. Se comprovado que existe um programa efetivo, e aí eu vou começar a insistir nessa tecla da efetividade do programa, as empresas podem realmente não ter uma multa tão pesada e ter atenuantes. De uma forma geral, essa responsabilidade civil que as empresas têm doravante vão afetar duas situações. Uma é a reputação, e eu escutei uma notícia esses dias, estou até escrevendo um artigo sobre isso, que a Odebrecht está mudando o nome. Ela está começando a trabalhar para mudar o nome. Ela vai, sei lá como chamar. Então, o que as empresas têm que cuidar? De trocar o nome ou trocar a atitude? Fica a reflexão. Mas isso atinge, essa lei vai diretamente na reputação e no bolso.
altíssimas multas. O que a Odebrecht pagou foi muito mais que a JBS. Aí entra numa esfera de acordo de leniência, que não é o foco nosso aqui. Mas ela pagou muito. E ela pagou para 3 países. Pagou para o Brasil, para os Estados Unidos e para a Suíça. Valores que chegam à casa dos 8 bi. E era para ser muito mais. A lei de corrupção, aqui até é redundante o que eu vou dizer, mas repetitivo. Mas são os itens que trazem da novidade a responsabilização civil das pessoas jurídicas e os artigos, né, que eles falam dos atos lesivos à administração pública. Algo que sempre existiu, a gente sempre soube que não era para ser, mas virou lei. Inclusive, algo que não precisa se materializar. Uma das inovações dessa lei é que a gente fala, que ela trata que prometer e oferecer não é concreto. O dar, sim, alguma coisa indevida. Mas o prometer ou oferecer não se trata de algo concreto. Então só a simples tentativa de suborno ou de corrupção já pode ser enquadrada nessa lei. E aí entram as documentações, né? Um e-mail que tenha uma oferta ou que tenha alguma coisa ilícita, que poderíamos verificar, talvez, se isso acontecer, não precisa materializar o ato corruptivo. A inovação dessa lei foi assim, nesse sentido. E ainda tem a questão concorrencial, que também veio nessa lei. Combinação de preços, né? Uma licitação pequena, carta convite. Pegar mais 2 empresas para participar, manda um preço maior, combinação de negócios. Isso também está previsto. Então, o cuidado e a abrangência dessa lei, ela ficou realmente bem maior do que era. Como eu disse, algo que a gente sempre soube que era ilegal, mas agora está documentado, está preto no branco. E o que essa lei trouxe também, que mitiga, que é aquele slide anterior, que mitiga problemas e mitiga a multa? Se tiver programas internos de integridade, ou seja, compliance, efetivo. Não para inglês ver. O programa da Odebrecht existia? Existia, mas não era efetivo. Algumas empresas falam que fazem compliance, que falam que tem programas de integridade, mas são realmente irrisórios, não tem a complexidade devida ou a efetividade devida. Então isso é levado em consideração, sim, mas desde que seja efetivo. Falando em lavagem de dinheiro, que tem a ver com compliance também, quais são os setores mais visados? E aqui tem uma grande gama, se existe. E aí já começando a fazer alguma conexão para nós da área pericial que tenha alguma demanda nessas áreas, que se tenha uma atenção um pouco maior. Eu conversava recentemente com um amigo falando da questão agropecuária. A lavagem de dinheiro nesse setor se fala numa expressão que chama-se bois de papel. Bois de papel. E de fato, uma das formas de manipular dinheiro na agropecuária são os bois de papel. Como é que se produz um boi? Qual que é a matéria-prima para se construir um boi? Ele tem que nascer. Ele pode nascer, ele pode morrer. Eu posso vender ele morrer no transporte. Eu tenho uma série de situações que dá para se maquiar, né, dentro da agropecuária e lavar dinheiro. Então, setor visado. E aqui destaque aqui para ONGs e organizações religiosas. Há 2 meses atrás eu fiz uma palestra em São Paulo, num congresso nacional de terceiro setor. E na plateia tinham muitas irmãs, padres. Eu falei, como é que eu vou falar de lavar dinheiro para esse pessoal, gente? Como é que eu vou falar? Eu olhava na plateia, eu lembrava desse slide, eu falei, como é que eu vou tirar agora? Pensei, como é que eu tiro isso do slide agora? Aquelas irmãzinhas com aquela, né, esqueci o nome, né? Bata, como é que é? Túnica, não sei. Hábito. E lá eu falei, vou falar de lavar dinheiro para elas, mas de fato é o que acontece. Organizações religiosas que são de fachada ou sérias, que são usadas por lavadores. E aí eu perguntei, todos vocês aqui sabem a origem das doações que vocês recebem? Aí depois veio 2 irmãzinhas, eu falei, agora eles vão me excomungar, né? Quando acabou a palestra. Eu falei assim, olha, o que o senhor falou é verdade, a gente não vê as doações, a origem das doações que chegam lá na igreja. Eu falei, irmã, tem que dar
um pouquinho mais de atenção, não basta só fazer oração, depois receber para agradecer. E esse é um artigo que eu escrevi, acho que mês passado, Sorria, você está sendo monitorado, que traz esse apanhado geral do que eu falei até agora e as ferramentas, que eu não trouxe aqui nos slides, até para não ficar muito extenso, as ferramentas que se usam para rastrear. E a efetividade que a gente viu em números, traduzida em tecnologia. Esse é o cenário que nós temos. As operações, tudo, os cruzamentos fiscais, as operações da Polícia Federal, não só a Lava Jato, né, mas todas as operações. Isso significa o quê, senhores? Quanto mais cruzamentos, mais informações que os fiscos e as empresas tiverem entre si ou contra si, significam litígios. Esses litígios vão precisar ser precificados. E quem vai fazer essa precificação? Somos nós. Nesse cenário que nós estamos vivenciando, nós temos, de um lado, e eu vou falar do outro daqui a pouco, de um lado, uma demanda que só tende a crescer com relação a litígios, problemas, e que vão demandar valuações. É isso, professor Paulo? E isso, quem vai fazer? Nós, profissionais da área contábil. E isso vai ser feito por nós ou por terceiros. Quando eu falo por terceiros, eu trago esse slide aqui dos Estados Unidos, que é o Departamento de Justiça americano. Os Estados Unidos é o pai do compliance. Lá eles têm as melhores práticas, aperfeiçoam com mais velocidade, são mais incisivos, e o mundo vai na sua cola copiando e aperfeiçoando essas medidas. E lá eles trazem essa questão da efetividade. Não basta ter, você tem que ter e ser efetivo. E quando eles trazem a efetividade, eles trazem comparações e, inclusive, em alguns setores aqui desse manual, eles trazem comparações de números. Bom, eu tenho uma empresa como a Odebrecht. Quantas pessoas existem no meu departamento de compliance? 3. Qual o orçamento anual desse setor? R$200.000. Isso é suficiente para trabalhar em monitoramento, trabalhar em análise de risco, trabalhar em conscientização e treinamento? Não, é irrisório. E todos, segundo não só esse manual americano, mas a gente vai ver que o CAD também traz essa informação, eles falam, empresas grandes ou pequenas organizações, todos vão ter que ter. Quando falo de empresas menores, talvez ela não tenha um setor, um departamento de compliance, não tenha um compliance officer cuidando daquilo, mas ela vai ter que ter o programa, em menor escala. E por que isso? Por que a empresa pequena precisa ter um programa de integridade, um programa de compliance? Porque se ela quiser fornecer para um cliente grande ou para um governo, ela vai ter que mostrar a efetividade, a sua integridade. Então, quando se fala de compliance no Brasil, nós estamos dizendo que teremos que ter. O que regulamenta aqui essa atividade é esse decreto de 8420. Esse decreto vocês podem observar que é de 2015, ou seja, o assunto aqui é recente. E ele vai trazer os parâmetros do programa de integridade, que eu até não vou entrar respeito ao tempo. Mas basicamente começa pelo compromisso da alta administração, treinamento, manual de conduta, código de ética, due diligence, para avaliar com quem que eu estou contratando, os terceiros que eu estou contratando, e no final ele trata da efetividade do programa. Não adianta ter, ele precisa existir e ele precisa ser efetivo, o programa. O compliance, né, eu fui fazer uma palestra numa empresa semana passada e o pessoal, nossa, a gente precisa fazer rápido e rápido. Aí eu levei esse slide lá, que o compliance não é uma corrida de 100 metros. O compliance é uma maratona. Ele é lento. Ele não é algo que seja rápido se implementar, porque ele mexe estruturalmente. Ele mexe com cultura. Ele mexe com setores sensíveis da empresa. Ele mexe com vaidades de pessoas dentro da empresa.
E aí esse dirigente, no final, ele falou assim, Luiz, então o compliance é o departamento do não, né? Não pode, não pode, não pode. Eu falei, não, não é isso. Ele é o departamento que depende. Vamos analisar. Por quê? Algo que a empresa pode fazer há anos e tenha traços de corrupção, e isso, quando o compliance entra, ele breca aquela atividade, pode representar realmente um problema de orçamento, de faturamento. Agora, ganhar a qualquer custo pode comprometer tudo lá na frente. Ainda mais com esse cruzamento absurdo de informações que nós estamos vendo. Esse aqui, então, são os pilares, e não se preocupem, eu não vou falar individualmente deles. Esses são os pilares do compliance, como eu disse. Compromisso da administração, auditoria, gestão de risco. E todos eles estão integrados entre si. Isso não é um gráfico bonitinho que nós vamos ver de um e de outro. Não, isso aqui é continuamente integrado entre eles. É o código de conduta revisto, as análises de risco revistas. A empresa só tratava com empresas da iniciativa privada. Passou a contratar com o serviço público doravante, a fornecer para o serviço público. Mudou o seu grau de risco? Muito. Eu tenho na empresa, por exemplo, diretores que já foram pessoas expostas politicamente, que já ocuparam cargos públicos. Eu tenho um representante comercial que tenha parentes na administração pública. São situações que mudam o parâmetro de risco das empresas dependendo do negócio que a empresa vai entrar. Eu falei isso nessa palestra na semana passada e eles transacionam com o serviço público e tinha um diretor, que a esposa dele era gerente do Banco do Brasil. Depois aparece, ele veio e falou, minha esposa é gerente do Banco do Brasil. Você é demitido? Eu falei, não, não é isso. Vocês fazem negócio com o Banco do Brasil? Não. Eu falei, então, esse é o ponto. Se você transaciona com alguém, você tem um representante comercial que é ex-funcionário de uma estatal e você fornece para aquela estatal, por um preço um pouco acima, para esse cara você paga, não está embutido ali uma propina? São questões para avaliação. Não sei se está aqui na sequência, mas a gente tem hoje uma estatística que 75% das fraudes são cometidas por terceiros. 75% das fraudes são terceiros. E o terceiro hoje é um cara que anda com o crachá da sua empresa. Ele está lá, representa você. Se ele não for treinado, se ele não tiver sido investigado antes de ser contratado, e ele fizer um ato corruptivo lá na frente, quem responde é você, é a sua empresa. Esse slide é interessante, que às vezes as empresas falam assim, não, Luiz, mas eu não tenho problema nenhum. Minha empresa é ética, minha empresa é honesta. Eu sempre gosto de trazer esse slide. Já viram aquele ditado? Não basta que a mulher de César seja correta, ela precisa parecer correta. Aqui está um pouquinho diferente, né? Não basta que ela seja honrada. É preciso que sequer ela seja suspeita. Essa é a nova regra do jogo hoje. Sua empresa é séria, etc. Comprove isso. Como se comprove isso? Através de programas de integridade. Eu estava conversando com um colega promotor lá em Bauru e ele dizia que o caos, isso não é só Bauru, né? O caos na saúde pública está tomando conta lá da cidade. E uma das saídas que foram costuradas entre legislativo, prefeitura e Ministério Público é de fazer a terceirização, né? E ele usou a seguinte expressão: eu sei que isso é um risco porque pode atrair muito bandido com empresas fantasmas. Eu falei, coloca na lei, costura na lei que elas têm que ter programa de integridade. E aí começamos a conversar, expliquei para ele, mandei o material, acho que o negócio vai sair. O que significa isso? É o poder público cuidando de quê? Você quer receber dinheiro do poder público? Quer? Então quero. Então o programa de integridade tem que estar implantado. Você não precisa só mostrar que é honesto, tem que sequer ter alguma suspeita. E você comprova com isso. Legal. E aonde nós vamos fazer a conexão? Qual que é o ponto de encontro entre o compliance, os programas de integridade e a perícia contábil? Pergunto a todos vocês. Isso aqui no passado era verdade?
se vocês fossem analisar, tivesse ali alguma indagação sobre operações de uma empresa, você tem aqui uma nota fiscal, tem um contrato, isso está ok? Como que vocês observam isso do ponto de vista técnico? Oi? Registra? Funciona? E se eu lembrar uma sigla para vocês? LIUS. O que é LIUS? Luiz Inácio Lula da Silva. LIUS é a empresa de palestra dele. LIUS. Quantas palestras ele fez? Em Angola e Degola, enfim. Em tudo. Aí eu pergunto, tinha nota fiscal? Provavelmente sim. Tinha contrato? Provavelmente sim. A palestra aconteceu? Provavelmente não. Esse é o ponto o paradigma a ser quebrado. Nem sempre um contrato e uma nota fiscal eles vão ser legítimos, vão ser uma prova cabal do que aquilo aconteceu. E é um exemplozinho banal, mas que a gente tem que ter o quê? Uma integridade efetiva. Se hoje a gente se deparar com algum litígio que nós sejamos chamados e nós tivermos a constatação que as empresas que estão ali litigando e que nós precisamos responder os quesitos, comprovem, ou que a gente pesquise e descubra, ou que diligencie e comprove que elas têm um programa de integridade efetiva, isso nos dará muito mais tranquilidade para trabalhar. Não que isso seja uma garantia por si só. Leia esse caso Odebrecht que eu disse no início que tem. Mas já é algo, um passo a mais. Os riscos, né, que nós temos que avaliar, né, entre perícia e compliance, é entender o programa e verificar se aquilo está sendo cumprido. Porque se a gente sabe que a empresa aplica e aquilo está sendo cumprido, o nosso trabalho pode ficar não mais fácil, mas nós podemos ter mais confiabilidade nos documentos que são apresentados e não ser induzidos a erro. Aqui é só aquela estatística de profissionais que eu disse, dos 75%, que são os terceiros que causam fraude, está fora de contexto aí, desculpe. Fraudes são descobertas empresas por um canal de denúncia, 40%. Isso é representativo, né? O nosso tema é fraude, e canal de denúncia é um dos braços do programa de compliance. Um canal de denúncia sério. Hoje existem empresas terceirizadas que vendem esse serviço. Canal de denúncias 24/7, atendido por psicólogos, que a pessoa não liga, fala, viu, quero fazer uma denúncia, foi fulano contra Beltrano, foi 25 milhões de reais, aconteceu no período... Não, ela tem que ser instigada, tem que ser conversada, tem que ter a garantia que aquilo não vai sofrer uma represália, que ela vai ter um anonimato, e etc, etc. Uma fonte importante para descobrir. E como são construídas as fraudes? Acredito que vocês já devam ter visto essa figura em algumas outras oportunidades. Esse é o famoso triângulo da fraude. Primeiro de tudo, a pessoa precisa ter a oportunidade para poder cometer aquela fraude, para poder cometer aquele desvio, por exemplo. Pergunto, uma pessoa que trabalha na portaria pode cometer uma fraude? Pode. Pode. Se ela está numa portaria de uma boate que custa R$1.000 para entrar, e aqui eu sei que tem uma, como é que chama a praia aqui no final do ano, que é caríssimo para entrar, né? Jurerê. Quanto custa lá a entrada? Já parcelou? Quanto custa lá? Fala aí valor para mim. R$1.000 para entrar? Mais? Depende da festa. Então, R$1.000 para entrar. Se o segurança ali da porta, se o porteiro quiser, ele pode praticar um ato corruptivo? Pode. Ele tem a oportunidade. Um garçom pode? Pode. Um cara do financeiro pode? Pode. Muito. Um cara da contabilidade pode? Pode. Então precisa ter a oportunidade. Um outro componente, muitas vezes, é a pressão.
poxa vida, eu estou precisando de dinheiro, ainda mais num momento de crise como esse, muitos endividados, estou precisando de dinheiro. Apareceu uma oportunidade aqui, balançou, poxa, estou com um filho doente, precisava comprar um remédio, enfim, existem pressões. E por fim, existe a racionalização da fraude, que é o quê? Alguém já ouviu falar, não sei se aqui em Santa Catarina vocês têm, o GatoNet? Skycat, olha que chique. Skycat, esse eu vou levar pra frente. Skycat. Skycat. Você tem o GatoNet? Não, eu tenho Skycat. Santa Catarina é outro padrão, né, Gilson? Desculpa. Skycat. Isso é o quê? É a racionalização da fraude. Gente, o país está roubando. Aquela agência reguladora é a Anatel. Os caras são os ratos. Essas operadoras já ganham rios de dinheiro. Eu vou comprar GatoNet, não tem problema nenhum. Você racionaliza a fraude, acha que aquilo é natural. Aconteceu um caso, seria cômico se não fosse trágico, mas minha mãe foi sequestrada num assalto a banco. Lá em Bauru, acreditem. Tem assalto a banco em Bauru. Ela estava lá, foi fazer um depósito de R$50 na conta dela. Minha mãe é professora, aposentada. Ou foi sacar, enfim. Eu sei que ela estava na agência, de repente começou a movimentação, a agência estava sendo assaltada. E ela foi feita refém durante 1 hora, minha mãe. Ela chegou em casa tremendo, me ligou, falei, o que aconteceu? Eu fui sequestrada. Falei, como, mãe? Você está aqui? Você foi sequestrada? Ela falou, não, fui sequestrada, assalto ao banco. Assalto ao banco. Aí ela contou. E aí diz isso, eu estou sem óculos, melhor falar. Tá bom. Aí ela disse o seguinte, que tinham 3 bandidos na agência. E mais alguns lá fora, depois ficaram sabendo. Desses 3, um era o operacional. O cara ficava lá cuidando ali, pegando dinheiro, etc, etc. O segundo deles era o responsável por vigiar. E o terceiro deles ficava na porta. Até ela disse que chegou um senhorzinho, o cara falou, entra. Ele falou, que é isso, rapaz? Que grosseria. Ele falou, entra. Sim, senhor. E esse que cuidava dos reféns, ele tinha esse componente da racionalização. Ele falava para os reféns, falou, fiquem tranquilos, porque nós não somos bandido não, viu? Bandido aqui é o banco. Eles que roubam vocês com essas tarifas absurdas, com esse juro absurdo. O banco que é o bandido. Nós não somos bandido não, viu? Minha mãe olhava para a arma dele e falou assim, tá bom, acredito no senhor. Essa é a racionalização, ou seja, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Esse é o famoso triângulo da fraude. E para nós, detectado isso, com o programa de integridade, sem programa de integridade, o que é importante para nós? Evidenciar e comprovar isso. Porque do ponto de vista como olhos do juiz, essa comprovação vai pesar onde? Vai pesar no juízo de valor e na dosimetria. Uma vez comprovada a fraude e documentada consistentemente a fraude, nós vamos ajudar a que o magistrado, no caso, por exemplo, no perícia judicial, que ele possa dosar aquilo com mais rigor. Mas é importantíssimo ter isso documentado, ter isso consistentemente documentado para que a gente não tenha problemas depois futuros nessa explanação. É o que eu disse, um slide repetitivo dessa questão do programa de integridade que ele atenua. Para nós, isso vale para a lei anticorrupção, mas para nós também. Para nós, esse programa de integridade não atenua, mas ele dá evidências de integridade. Para nós, o compliance, nós vamos aplicar compliance na nossa perícia? Não, mas nós precisamos o quê? Entender e avaliar, para se efetivamente ele existe e ele é efetivo para que nos dê parâmetros no nosso poder discricionário de avaliação. Quando a gente estiver redigindo o nosso laudo, se a gente sabe do programa, entende do assunto e sabe que ele existe, ele pode ter uma consistência maior. E por quê? Alguém já viu essa série aqui do House of Cards? E por quê? Por conta, por exemplo, disso.
Esse é um caso real de um banco, o Morgan Stanley. Esse funcionário, Gary Patterson, desse banco, ele cometeu uma fraude de 2004 a 2007, usando empresas de fachada e usando o banco como operador disso tudo. O que aconteceu? Esse banco foi julgado e esse banco conseguiu comprovar que ele tinha um programa de integridade efetivo. Ele conseguiu comprovar que ele deu treinamento a esse cara, que ele mandou compliance reminders para ele, ou seja, e-mails ou pop-ups, enfim, sempre ele estava sendo lembrado das premissas de compliance da empresa, comprovou que ele recebeu material de treinamento, ou seja, Morgan Stanley, eu fiz a minha parte. Quem fraudou foi outro cara, foi esse Gary Patterson. E a sentença citou o programa de compliance e inocentou o banco nesse caso. Se a gente for puxar Morgan Stanley no Google, nós vamos ver outras fraudes, mas nesse caso específico, ela foi inocentada. Por quê? Porque ela conseguiu comprovar que ela fez a parte dela. Por isso, da importância do assunto. Aqui é uma estatística da Transparência Internacional, que as empresas que têm programas anticorrupção reduziram em 50% a perda de oportunidades de negócio, e o manual do CAD, já finalizando. Que o manual do CAD, a gente falou do Departamento de Justiça americano, que traz a obrigatoriedade para todos. O manual do CAD também traz. Está pequenininho, mas depois, como disse o mestre cerimônia, o material vai ser disponibilizado a todos. O CAD também traz essa informação, que todas as empresas, desde as pequenas até as maiores, terão que ter programas de integridade. Nos seus respectivos portes, mas terão que ter programas de integridade para poder ter as regras do jogo, para poder jogar o jogo. Por isso que a gente começa a compliance, a nova regra do jogo. Concluindo, o que o mundo está buscando é melhorar a sua governança das suas empresas, aumentando a confiabilidade, melhorando a gestão e diminuindo as fraudes. O esforço, o enforcement internacional, está buscando exatamente isso. O Brasil está nesse caminho, acreditem se quiser. Esse é o índice da corrupção no Brasil e nós viemos melhorando. A percepção de corrupção no Brasil diminuiu. Eu não estou dizendo que a corrupção diminuiu, mas a percepção diminuiu. Por quê? Até por essa crescente do número de operações, de pessoas presas. Então o mundo está percebendo que o Brasil tem menos corrupção. Não que ele tenha de fato, mas isso é muito positivo. E o Brasil, querendo ou não, está se mobilizando para acompanhar essas tendências que o mundo está apregoando. E como eu disse já na sequência, a globalização tem atacado essas três frentes: lavagem de dinheiro, combate à corrupção e combate à evasão fiscal. Isso é uma tendência e os programas de integridade com isso devem só aumentar. Todos ganharemos, mas a longo prazo, não é algo imediato. Lembra que o slide da maratona, o compliance não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E antes de finalizar, eu queria passar um videozinho, pessoal da equipe, bem rapidinho, 2 minutos, e depois eu deixo meus contatos. Já estamos no último.